Boa noite. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vivian, eu sou cardiologista e arritmologista, trabalho no NIPO brasileiro aqui em São Paulo, e hoje a gente tem a honra aí de estar com mais gente, né, de cantos diferentes aqui do Brasil. A gente tem a honra de estar com o Dr. Claudilson, que é infectologista. Ele é professor, o nome dele é Claudilson Bastos, ele é professor de infectologia da Universidade Estadual da Bahia, coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa Couto Maia, ele é médico infectologista do Hospital Aliança e secretário da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Ronei Sampaio é assistente da unidade de valvopatia do Instituto do Coração, é cardiologista e ecocardiografista. E o doutor Daniel Message está no Paraná, ele está em Maringá, então ele é cardiologista e especialista em imagem em cardiologia e também é professor da Universidade Estadual, tá? Eu sou professora da Universidade 9 de Julho aqui de São Paulo. Então, é uma honra estar aqui com vocês, acho que mais gente vai entrando aos poucos, e hoje a gente vai falar de um assunto que nos últimos meses a gente tem visto aí muitas publicações, na verdade uma enxurrada científica, e hoje a ideia é a gente tirar a dúvida aí, né, de algumas coisas polêmicas e trazer o que tem de novidade. Então, passo a palavra aí, Claudilson, conta pra gente aí o que a gente tem de novidade em relação à origem do Covid. Tem alguma coisa nova aí rolando? Sim, acho que todos devem saber. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês, colaborando no conhecimento para todos. Pois é, a gente sabe que até então, que lá em dezembro, naquela feira de Wuhan, surgiram, né, situações de pacientes com esses quadros clínicos que a gente sabe. E em janeiro foi realmente definida o SARS-CoV-2. Porém, atualmente, agora, recentemente, no dia 26 deste mês, no dia 28, 26 e 24 deste mês. Arruma só o som, Claudilson, que eu fui fechar a janela de todo mundo, por causa de interferência. Agora vai. Claudilson, ativa o som. O som. Aí. Pronto. Pronto. Tudo bem? Tudo. Coisas da tecnologia. Tirei as interferências. Obrigado. Então, agora, recentemente, no dia 24 e 26 desse mês de maio, a gente viu nos jornais, quem lê aí o Washington Post, New York Times, e nos jornais também brasileiros, sobre a possibilidade de evidências de que a origem do Covid não seria de animais, morcegos, camelos, etc., mas de assistentes de laboratório, em três pesquisadores laboratórios tiveram Covid acidentalmente lá. E isso está gerando uma polêmica muito grande e uma relação diplomática entre a China e os Estados Unidos. Então, virão novidades. Comparativamente, se a gente fizer uma analogia com AIDS, com HIV, a origem do HIV, nós temos mais de 40 anos sem saber definitivamente qual a origem. Se foi do macaco, se foi de laboratório, e até hoje não está claro. Espero que com Covid a gente consiga realmente saber a verdade e não fique no fake news, né? Que é um problema. Com certeza. Acho que isso é muito angustiante, gera questões políticas, né? Questões econômicas. A gente sabe que assim o impacto econômico da pandemia do Covid é enorme e, como alguns economistas falam, a gente já está vendo esse campo de batalha se enchendo e, na realidade, a batalha está bem longe de terminar. A gente só vai conseguir capturar os feridos aí do campo de batalha lá na frente. A gente não tem nem ideia ainda de quanto vai ser esse impacto econômico e esse impacto político. E acho que essa questão da origem, como você comentou agora, acho que só vem acirrar mais esse tipo de disputa, né? Uhum. E perturbar mais o cenário econômico. E acho que dá para levantar mais uma bola, né? A questão de, será que o Covid vai ficar endêmico? Pois é, o diretor do Butantan já colocou isso no jornal, na Folha de São Paulo, de que realmente, e eu como infectologista e atuo também na questão epidemiológica, sei que
como historicamente a gente vê os vírus, infecções virais, se torna de uma epidemia ou de uma pandemia se torna uma endemia. Então, assim, eu posso dizer com certeza que daqui a algum tempo a OMS vai definir como uma doença endêmica e não mais epidêmica ou pandêmica. E com isso, a questão da profilaxia, a questão da vacinação terá uma certa regularidade. É só uma questão de tempo. Perfeito, né? Então, provavelmente, eu acho que a máscara será nossa companheira por um bom tempo, né? Com certeza, a máscara Mas, já era desde a época de Michael Jackson, né? A gente faz piada com Michael Jackson, que ele já usava, e agora Michael Jackson deve estar lá em cima olhando para a gente, tá vendo? Ninguém acreditava em mim. com certeza, né? No Japão, em países da Europa Oriental, né? O pessoal já tinha essa cultura de quando estava na fase do inverno, infecção respiratória, de usar máscara como proteção. Então, acho que isso deve permanecer. E o que você tem para contar para a gente em relação à terapêutica e fases aí, terapêuticas neutralizantes, né? O que você tem de novidade aí? Essa coisa dos anticorpos neutralizantes é a situação do momento. Então, nesse caso, o tratamento inicial, né, na primeira fase do COVID, a gente considera os anticorpos monoclonais, de certa forma neutralizantes, que é o casirivimab e o indesivimab. Então, são drogas já aprovadas pela Anvisa, porém, devendo ser usada a nível hospitalar e não ambulatorial, e que estas medicações devem ser usadas antes da fase inflamatória, ou seja, até no máximo 10º dia. E aí a gente vê uma boa resposta, alguns trabalhos mostram 70% de eficácia em relação à questão do não desenvolvimento da segunda fase, fase inflamatória. Então isso é uma expectativa boa. E eu não sei se vocês aí em São Paulo já estão utilizando, aqui na Bahia eu ainda não usei, mas estou prestes a usar, a gente já está aguardando aí a qualquer momento para usar as duas que foram aprovadas. Existem outras, mas aqui no nível de Brasil, a Anvisa aprovou essas. E as clássicas medicações, ivermectina, é a questão polêmica, e a gente sabe que a ivermectina não tem uma eficácia, ela precisa de uma dose muito, talvez 35 vezes mais do que o que é recomendado agora. E a azitromicina existe porque os pneumologistas usam muito em DPLC, em asma, como anti-inflamatório. E aí se cogita de que com COVID também tem uma atuação anti-inflamatória, mas isso ainda não tem evidências claras. Essa é a primeira fase. Perfeito. Então, uma coisa, existe muita confusão na transição das fases do COVID, da fase de replicação viral para a fase inflamatória e depois da fase trombótica. E, classicamente, eles dividem em 7 dias, né? Até o 7º dia da fase de replicação viral, e aí dessa fase, do 7º ao 10º dia, ou um pouco antes, em alguns pacientes, começando no 5º dia e indo até o 10º, a fase inflamatória, e no meio disso tudo começa uma fase trombótica. E essa divisão por períodos, ela é real ou, na verdade, tudo pode acontecer ao mesmo tempo? Você tem experiência nesse ponto em identificar que muitas vezes as fases podem se intercambiadas, pode acontecer ao mesmo tempo? Boa pergunta, colega, amigo. Na realidade, com SARS-CoV-2, originalmente, a gente conseguia definir, embora alguns pacientes evoluíam para a fase inflamatória antes mesmo do 7º dia, no 5º dia, no 4º dia, a gente já tinha pessoas que já evoluíam para uma fase inflamatória importante. E agora, com as variantes, a gente vê situações após o 10º dia, 12º, 13º, 14º, a gente está internando pacientes depois de 14 dias, já saindo naquele período, né, de 0 a 10, 14 dias. Então, realmente a gente está tendo mudanças aí com as variantes, tanto seja ela da Amazonas, do Reino Unido, da África do Sul, da Califórnia, de Nova York, entre outras variantes, e agora a indiana. E a gente não sabe como é que vai ser a indiana. A letalidade, a gravidade, Na entendeu? verdade, eu O falo paciente que está lá, o vírus é extremamente pode falar. inteligente, né? O vírus é extremamente inteligente, porque ele vai cada vez mais enganando a gente, né? Ele muda o Exato. quadro. Agora, é da natureza do vírus, viu, Vivi? O vírus por si só, quanto mais tempo ele tiver no ambiente, e quanto maior o número de pessoas aglomeradas,
maior a possibilidade de mutação. É dele próprio, né? Alguns lentos, outros rápidos. O HIV tem mutações lentas, mas o COVID tem mutações rápidas. Então, essa expansão aí de tempo é que está nos prejudicando. Com certeza, né? Essa vacinação lenta, né? E aí, vamos guardar essa pergunta. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar, Dani. Posso tirar uma dúvida com o Claudilson? Sim, até que à ponto vontade. você compara o vírus do HIV com o SARS-CoV-2, já que eles são vírus, são retrovírus, né? Como que você faz essa comparação entre os dois? Pois é, Ou houve melhor, essa né? Vírus de questão. RNA, né? Pois é, de certa forma, a gente viu que, por exemplo, com relação à vacina, até o momento a gente não conseguiu detectar uma vacina para o vírus HIV, né, depois de 40 anos. E teve um artigo novo que eu não li, que a questão dos retrovírus estão facilitando a situação do COVID a nível intestinal, né? Eu não li esse artigo ainda, é um artigo que chegou por agora. Mas, assim, a gente não compara muito, pelo menos nas discussões, nas sessões, nas atividades do dia a dia de enfermarias, a gente vê uma diferença nesse sentido da rapidez com que o vírus COVID se manifesta, diferente do vírus HIV. Porque HIV, na realidade, não é uma doença, é uma síndrome. A AIDS é uma síndrome e que as infecções oportunistas, pneumocísis, é que se desenvolve lá nele, ele apenas abre um espaço. Já no COVID, não, ele por si só tem uma atuação sozinha na manifestação inflamatória. Mas ambos são inflamatórios. Agora, a inflamação, o que leva a AIDS é a inflamação, o que leva a COVID é a inflamação, mas inflamações em situações diferentes. Eu acho que a grande Não sei diferença... se eu respondi, colega. Sim. Eu acho que a grande diferença, como você falou, é em que ponto da cascata de inflamação ele mexe, né? Então, o HIV, ele vai reduzir a imunidade, vai pegar a série branca, né? E o COVID, acho que uma das grandes complicações que a gente tem em relação à trombose, né? Então, acho que são as complicações aí na cascata de coagulação, com aumento de geração de trombina, a tempestade inflamatória com aumento de interleucina 1, 6, TNF-alfa, e você fazendo aquele shutdown da fibrinólise e vendo isso que a gente está vendo hoje com 80% de embolia pulmonar entre os eventos tromboembólicos, 20% de TEP em paciente de UTI no total, que é muita coisa. Só ano passado, até setembro, a gente viu, acho que tinha mais de 50 artigos sobre TVP e TEP, né? E agora, essa nova classificação proposta, falando aí de uma febre trombótica viral, né? Então, eu acho que isso a maioria deve ter visto aí, alguns artigos novos tentando propor essa outra classificação, né? E eu queria saber, você, Claudilson, Ronei, Daniel, vocês têm visto muito evento tromboembólico nesses pacientes? Olha, eu tenho visto, e não só embolia pulmonar, mas trombose mesentérica. Jovens com trombose mesentérica, né? Isso numa fase mais tardia, com dor abdominal, usando corticoide, e evoluir para trombose mesentérica. Eu tive uns 3 pacientes realmente que complicaram. E nesse caso aí, não era uma idosa, outro jovem, mas a gente tem a trombose mesentérica e embolia pulmonar, porque a gente só foca em embolia pulmonar mais, obviamente, porque é mais comum, né? Sim. Agora, voltando a essa questão que o Daniel colocou, eu me lembrei agora que na Índia tem uma infecção fúngica, e eu também tenho pacientes com Covid evoluindo para tuberculose. Então, talvez essa abertura que o Covid está dando para infecções outras, fúngicas e tuberculose, está se alastrando, viu? A gente está vendo novidades aí nisso aí. Ficar Será que é atentos. por causa do Covid, o Claudilson, ou tem a ver com o uso do corticoide em larga escala, em doses mais altas, fazendo uma redução da imunidade, né? Que é outra Acho que ambos, possibilidade. né? Porque a questão do uso corticoide é outra polêmica, né? A posologia na paciente na UTI usa, você falou naquele dia, a gente discutiu ontem, né? 1 miligrama por quilo, mas tem serviços que usa 2 miligramas por quilo, quer dizer, uma dose estupidamente elevada. O trabalho clássico do Recovery, né? Que usou a dexametasona numa dose mais baixa, 6 miligramas, em 6 pacientes que... miligramas, exatamente.
Exatamente. Acho que o melhor momento também para entrar com corticoide. Você tocou num assunto muito interessante. Às vezes, pacientes com COVID fazem quadros trombóticos, muitas vezes assintomáticos. E costumamos dar uma dose de profilaxia antitrombótica, né, nesses pacientes. Entretanto, o uso da anticoagulação plena, ele é bastante controverso, já saiu estudos mostrando que ela pode ser, inclusive, deletéria, com aumento de risco de morte por sangramento ou por outros eventos. Como é que você trabalha com isso em relação ao uso de antitrombótico e de anticoagulação nesses pacientes? Pois na realidade, está tendo um estudo muito cêntrico, a Bahia está participando, acho que São Paulo também, né, do uso do anticoagulante rivaroxabana com o dedímero acima de 1.000. Né? Agora, tem que ter fatores de risco. O paciente tem algum fator de risco de complicações trombóticas, né? Pacientes diabéticos, pacientes obesos também. Então, são situações que a gente profilaticamente poderia usar ambulatorialmente a rivaroxabana, entre outros, e que vocês conhecem muito bem, cardiologistas, e também a questão do Clexane. E, na realidade, o nosso protocolo da Conitec considera nem o Clexane, considera a heparina no lugar do Clexane como primeira escolha, no lugar do Clexane. Mas a gente usa o Clexane, que é enoxaparina, por causa da praticidade, facilidade, etc., do uso. Mas eu tenho uma tendência a usar acima de 1.000 nos pacientes especiais, né? Numa situação de risco. O ACTION, né, que foi um desses estudos que o Rony comentou, que apresentaram no ACC, levava em conta dedímero elevado sem presença de evento trombótico estudado, né? Então, o paciente pesquisava, não tinha evento, tinha dedímero elevado, entrava com anticoagulação plena. E isso foi deletério. A partir de quanto? O valor do dedímero era a partir, eu acho que de 3 ou 4 vezes do valor de referência. Tinha então, e aí esse estudo não foi bem. O que a gente tirou de conclusão foi em relação à tromboprofilaxia, né? Que quando a gente fica em dúvida, né? Que eu acho que é outra questão aqui, por quanto tempo usar ou não, né? Já que a gente tem chance de evento tromboembólico aumentado e tem relatos de caso da medicina tropical aqui de São Paulo, de outras revistas, inclusive de trombose tardia. Então, a gente está estudando isso, né? Essa definição. A gente não costumava pedir dedímero para as doenças infecto-contagiosas ou infecciosas, porque não era rotina, a Covid que veio trazer. E eu percebi alguns pacientes meus que eu internava com suspeita de Covid por causa do aumento do dedímero, e entre outras coisas, febre e tal, e era mononucleose infecciosa, vírus Epstein-Barr em jovens, Covid negativo e vírus Epstein-Barr positivo com aumento de dedímero, e tem relatos na literatura. Então, quer dizer, o dedímero veio mostrar que não é só Covid, outras doenças podem aumentar o dedímero. Não, ele pode mostrar inflamação, né? Inflamação e produtos aí da degradação da cascata de coagulação, né? É que, como a gente vê muito, a gente acabou usando como um marcador no começo, e acho que acaba sendo um marcador que falseia um pouco, né? Outra questão muito interessante, já que a gente levantou essa bola da trombose, em relação à embolia pulmonar, acho que sim, eu achei sensacional. Sempre a gente trata TVP que solta a êmbolo e vai para o pulmão, né? Mas no COVID você vê um monte de caso que é diferente, que é trombose in situ. E aí muda a fisiopatologia e você vê muito menos hipertensão pulmonar, né? Ronei, você tem visto eco com hipertensão pulmonar nesses pacientes aí? Com embolia pulmonar? Ou pouco? O eco, realmente, a gente tem feito bastante exame, né, desses pacientes com COVID. Vou ligar a tomada aqui. Peraí. Falando aí. Já conta um sem número de pacientes. E as alterações ecocardiográficas, né, em relação à embolia de pulmão, elas não são muito evidentes, só quando faz embolia maciça. Eles fazem muita embolia de pequenos vasos, né? Eu acho que o Daniel pode até comentar isso. Eles fazem muita embolia de pequenos vasos. Essas embolias de pequenos vasos, às vezes dá um pequeno grau de hipertensão, mas não dá alteração, por exemplo, de disfunção de ventrículo direito, nenhum grave nível de hipertensão pulmonar.
Então, muitas vezes o ecocardiograma é normal, né? E no paciente que sabidamente fez um episódio embólico, tem uma tomografia positiva, mas o ecocardiograma ele é negativo, ou seja, ele não mostra alterações de disfunção ventricular direita ou uma grave hipertensão pulmonar nesses pacientes. E possivelmente isso acontece porque a embolização acontece mais em pequenos vasos, não em grandes vasos da árvore arterial pulmonar. Mas a gente vê com muita frequência. Da mesma forma que a gente vê alguns casos de pericardite, né, inflamação do pericárdio, com pequenos derrames pericárdicos. Eu vi só 2 casos de derrame pericárdico maior, e miocardite também. A miocardite acontece num número razoável de pacientes, normalmente nos pacientes que estão em terapia intensiva, os pacientes que têm um quadro mais grave, mais acentuado, inflamação maior, uso maior, demanda maior de oxigênio, e essa miocardite pode ser devido tanto a uma alteração direta do vírus, a uma afecção pelo próprio vírus, como também ao consumo de oxigênio pelo miocárdio, uma demanda maior ao estresse miocárdio, como acontece no Takotsubo, na síndrome de Takotsubo. Então, a gente vê esses pacientes, eu diria que mais ou menos 10% dos pacientes em terapia intensiva pode desenvolver miocardite. Essa é a minha experiência pessoal e é isso que acontece também quando você vai para a literatura. Alguns pacientes fazem arritmia, outros pacientes fazem disfunção de ventrículo esquerdo, e a evolução desses pacientes, habitualmente, quando melhora a parte geral, acaba melhorando também a miocardite. Mas eu tenho alguns pacientes que desenvolveram a disfunção ventricular em definitivo, levaram mais tempo para recuperar e estão hoje com disfunção ventricular necessitando de drogas cardioprotetoras para recuperar a sua função ventricular esquerda, que foi afetada pela essa miocardite devido ao coronavírus. Então, é uma situação que a gente tem que estar com bastante cuidado. Minha opinião, como é que se desconfia da miocardite no paciente com coronavírus? É aquele paciente que está, ou já, como eu falei, numa situação de inflamação maior, mas que está mais ou menos estável, clinicamente estável, e de repente ele apresenta um quadro clínico súbito de choque ou uma perda súbita de função ventricular esquerda vista pelo eco, ou tem aumento de troponina ou de CKMB, acontece isso também. Então, são dados laboratoriais que você tem que dosar nesses pacientes com uma certa frequência, o CKMB, a troponina, para ficar de olho. O eletrocardiograma pode ter alteração ou não. Eu já tive pacientes com miocardite que tiveram alteração eletrocardiográfica, outros não tiveram alteração no eletrocardiograma. Quando tem alteração no eletro e tem dor torácica, fica fácil fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico é mais sutil. Aquele paciente que está bem, começa a fazer hipotensão, ou começa a fazer taquicardia ou bradicardia, e você vai ver a troponina começa a elevar. Um outro exame laboratorial que altera nesses pacientes é o BNP. Então, eu costumo medir de rotina a troponina, o CKMB e o BNP nesses pacientes pelo menos 1 a 2 vezes para acompanhar ele ao longo da sua jornada, principalmente naqueles pacientes que têm um quadro moderado para severo. Pacientes com quadros leves dificilmente fazem alterações desse tipo, né? Mas também tem que ficar de olho, sobretudo aí no caso se reclamar de dor torácica, tiver algum episódio de arritmia ou moderar o quadro clínico rapidamente. Mas voltando à história da embolia, eu gostaria que o Daniel comentasse um pouco como é que você tem visto, Daniel, as tomografias desses pacientes. Tá. Ronei, curiosamente, a rotina no hospital que eu trabalho é realizar tomo de tórax praticamente para todos os pacientes que vão avaliar o COVID, né? E se tiver alguma alteração mais importante, faz o dedímero, ou muitas vezes já faz até angiotomo de artérias pulmonares, né? Curiosamente, e aí vocês podem até me dizer, né, o Claudilson pode dizer isso de uma maneira mais epidemiológica, mas diferente da primeira onda, lá no começo do ano passado, em que, num grande número de pacientes que a gente fazia avaliação com angiotomografia das artérias pulmonares e via a embolia pulmonar, nessa segunda onda, isso talvez possa ser explicado pelo tipo de mutação e as variantes dos vírus, eu tenho visto muito pouco embolia pulmonar. E assim como você referiu, quando a gente vê embolia pulmonar nesse momento, geralmente são embolias pulmonares mais
de subsegmentos, muitas vezes um segmento, dois, e de fato não vai alterar eco, não vai fazer hipertensão pulmonar, muitas vezes não vai dar uma sintomatologia muito bem clara, né? Então eu até vejo muito pouca trombose. Quando eu vou fazer, eu vejo trombose de maneira indireta. Eu vejo a trombose como fisiopatologia, né? Assim, a trombose de arteríolas, capilares, vênulas, isso se manifesta lá, para mim, na ressonância magnética no paciente internado ou no paciente ambulatorial, as microtromboses, né? A gente pode comentar isso um pouquinho depois. Mas as macrotromboses, eu, felizmente, não estou vendo muito, não. E é curioso isso, como a gente diminuiu a incidência de tromboses maciças ao longo da pandemia. Não sei se todos concordam com isso, todos têm essa mesma observação. Eu acho que com certeza. Pode falar, Ronei. Pode falar. Não, eu tenho compartilhado realmente esse ponto, que embolização de pequenos vasos, mas doentes mais graves, aqueles que vão para a terapia intensiva, que tem um quadro intermediário para frente, ou seja, moderado para grave, são realmente os que fazem uma trombose e que a gente tem que ficar mais preocupado, né? Porque acaba misturando tudo. O paciente está muito inflamado, aí em cima disso faz um quadro trombótico associado e a doença vira, então, uma grande salada, né? Mistura tudo. Inflamação, perda da imunidade, trombose, e aí quanto mais grave fica o doente, mais difícil é de você manipular ele. Como eu falei no início, a gente entra com corticóide em dose alta e de repente aparece as infecções oportunistas. Pode comentar sobre isso. Uma infecção fúngica, uma infecção por bactérias resistentes, que torna a cascata de coagulação de inflamação ainda maior e chega a um ponto que é difícil manipular esses doentes. Uhum. Com relação à primeira colocação do colega Daniel, realmente, Daniel, eu já vi, por outro lado, pacientes com dedímero de 5.000, 6.000 e não ter trombose evidente na angio-TC. Então, realmente, e se questiona ainda se vai fazer a angio-TC ou não no hospital público, aquela estrutura, né? No hospital de campanha, e trata ou não trata como trombose ou está relacionado à questão diretamente do COVID. Então, isso é uma polêmica, mas realmente a solicitação de angio-TC aqui na Bahia, pelo menos nos serviços onde eu ando, é menor, né? A tomografia é uma coisa, a angio-TC realmente com menor frequência. Já a colocação de Roney, ela realmente, muitos pacientes vão a óbito não mais pelo COVID, por causa de infecções por bactérias multiresistentes, infecções fúngicas, muito frequente. Então, as complicações pós-COVID, por isso que a questão de intubação é questionável, né? O paciente, quando intuba, ele vai aí complicando com infecções na UTI, então já é outro patamar que não é mais relacionado ao COVID diretamente. Então, são duas realidades distintas por aí. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para o Daniel, que o Ronei tinha começado a falar sobre miocardite, e eu acho que uma das minhas grandes curiosidades é como a gente vai aplicar ressonância nesses pacientes pós-Covid em que a gente identificou alguma alteração segmentar na internação. Né? O ano passado, os guidelines do ESC saiu um guideline sobre ecocardiografia e acometimento cardíaco em COVID, e eles chegavam a uma estatística em torno de 20%. Queria que você comentasse isso, né? O que a gente vai fazer com esses pacientes no nosso consultório? Vivi, os números que a gente tem de trabalhos com ressonância são números até assustadores, até meio alarmantes, né? A gente tem trabalhos falando de 50% de acometimentos, 70%. Para contextualizar, né, se a gente imaginar, isso são dados epidemiológicos, né, dados estatísticos, 10 a 40% dos pacientes podem ter complicações cardíacas, e dentro desse grupo das complicações cardíacas, o Ronei citou, né, tem o infarto, tem a síndrome Takotsubo-like, tem a miocardite,
primeiramente, assim, como que a gente vai desconfiar num paciente que tem sintomas, dor no peito, falta de ar, cansaço, e que tem alterações eletrocardiográficas, né? A grande maioria dos trabalhos, eles levam em consideração a presença de troponina. Os trabalhos também mostraram, curiosamente, que a troponina tinha relação com os achados que eu vou citar, mas BNP não tinha, PCR não tinha, isso é bem curioso, né? Se a gente for imaginar que o vírus ele tem um tropismo extremamente grande pelo receptor ECA2, né? Isso ficou muito evidente no começo da pandemia, e o receptor ele está muito presente no miócito, está presente no endotélio, e eu até estava dando uma revisada esses dias sobre esse assunto, e ele está ainda mais presente em pacientes com doenças cardíacas subjacentes, quer dizer, a doença cardíaca complicando ainda mais a coisa, né? O que a gente vê na ressonância que talvez não seja visto nos outros métodos, e aí o método de comparação não cabeça a cabeça, mas é o método de primeira escolha, que é o eco, e a ressonância acaba sendo um complemento. O processo do vírus no miócito e no endotélio, ele é menos citotóxico. O vírus ele causa menos lesão na célula, mas ele causa mais um processo inflamatório. E aí vai atingir diretamente o endotélio, os perícitos, que são as células que estabilizam os vasos, né? Tanto é que quando a gente vai ler relatos sobre autópsia de pacientes que morreram de Covid, a taxa de presença do vírus é baixa, varia aí de 4,5%, 6%. Então, o processo é imunológico na sua grande maioria. O que a ressonância nos mostra de diferente? Os trabalhos mostram, curiosamente, que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, embora seja diminuída comparado com voluntários sadios, ela ainda está dentro do valor de normalidade. Isso é bem curioso. Isso num pool grande de pacientes, né? O que a gente mais vê diferente das miocardites, em que a gente via muito lesão miocárdica, essa lesão miocárdica levando a uma fibrose, a gente consegue ver isso na ressonância através da injeção do gadolínio e de uma técnica que a gente chama de realce tardio, que é bem conhecida no meio cardiológico, em que a gente vê o músculo branco evidenciando a área de fibrose. Embora a gente tenha isso com outras miocardites, no COVID isso ficou mais evidente. 50% dos pacientes tendo alterações sugestivas de edema, que a gente chama tecnicamente de mapa T2, 60% dos pacientes tendo alterações de microfibrose ou microtromboses, que a gente chama tecnicamente de mapa T1, né? Então, essas alterações, elas se tornaram muito frequentes na ressonância. Muitas vezes eu recebo pacientes com um período já pós-Covid, com dispneia, cansaço, falta de ar, dor no peito. A grande maioria desses pacientes tem fração de ejeção preservada, tem volumes ventriculares preservados, mas eles têm alterações de edema intersticial, mapa T2, e alterações de fibrose intersticial, mapa T1. E muitas vezes tem também, como o Ronei citou, às vezes pequenos derrames pericárdicos. Eu também não não lembro de ter visto algum paciente com derrame pericárdico volumoso, pré-tamponamento cardíaco, isso eu não vi. Eu só vi, de fato, derrames laminares e derrames discretos, acompanhados de inflamação com presença de realce no pericárdio também. Muitas vezes como o único sintoma da doença, depois de 2, 3 meses do acometimento. E aí vem uma questão muito, muito interessante, que foi o que... Acho que o Vivi citou isso no começo, né? O que esse vírus faz, como ele se perpetua, e o que está acontecendo com o nosso sistema imune. Porque depois de um período, o vírus não está mais ali, mas nosso sistema imune criou
um vício ali, ele fica replicando células de defesa, imunoglobulinas, que vão acabar inflamando o músculo de uma maneira geral. Ou seja, se atrever a falar em miocardite crônica, né? E acho que Sim, eu vou além. sim. Além da miocardite crônica, o impacto de arritmia para esse paciente, né? Você tem ali um território ótimo, só soltar faísca para fazer arritmia ventricular. Se por um lado a gente não está vendo tanto realce, tanta fibrose, que a gente chama de fibrose macro, que é aquela fibrose que a gente vê, e isso sim estaria relacionado com o aumento das arritmias. Pelo outro, essa alteração mais intersticial, essa alteração mais não da célula, mas da matriz extracelular, essa de fato é mais presente. O que isso vai nos trazer de complicações no futuro ainda é uma coisa muito incerta, né? O que eu ter o mapa T2 alterado, ter o mapa T1 alterado, vai me trazer de complicações. A gente sabe, por outras miocardites, que isso eleva o prognóstico negativo. Uhum. Sim. Posso falar, Vivian? Por favor. Você entrou numa seara, Daniel, de um tema que a Vivian propôs daqui, que é justamente a questão do Covid longa. Então, acho que entrou no Covid longa, que ela se divide em duas etapas. Tem a Covid aguda. Se a gente for ver a estratificação, a Vivi perguntou... Oi, desculpa? E a síndrome pós-Covid, né? Que vai lá 12 meses ou talvez mais. Então, você entrou nessa questão. Possivelmente, a gente vai ter lá no miocárdio acometimento da síndrome pós-Covid também. A repercussão que a gente ainda não tem certeza, né? E a gente sabe, por trabalhos de ressonância de pacientes com miocardites, que quando você vai comparando esses pacientes semestralmente, esses pacientes mantêm edema, mantêm áreas de fibrose, esses pacientes têm um prognóstico muito pior a longo prazo. E existe uma chance potencial, e a gente não tem essa informação pelo tempo dos estudos, de que alguns pacientes vão cursar, sim, com um quadro de uma miocardite crônica e uma insuficiência cardíaca crônica relacionado a isso. E aí vem as arritmias, vem a insuficiência cardíaca, vem as pericardites. Isso pode ser recorrente, né? O Ronei convive um pouco com isso também, né, Ronei? Você tem um paciente com pericardite, que melhora, depois de meses ele desenvolve uma pericardite de novo, e a preocupação de fato é como isso vai acontecer, como isso vai evoluir, e a impressão é que alguns pacientes vão ter um pouco mais de azar do que o outro. A pergunta que a gente sempre faz é qual paciente que eu devo seguir, qual que eu devo pedir ressonância magnética, ou me satisfaço somente com eco, ou eventualmente um Holter no dente que tem arritmia. Olha só. Essa semana eu vi uma paciente que ela me procurou após o Covid e estava com a fração de 20%. Ou seja, ela, não sei qual era a função ventricular dela, mas era uma paciente jovem, então provavelmente ela tinha função normal. Ela me procurou já com um quadro pós-Covid, cerca de 30 dias pós-alta, com uma fração de 20%. Ela deve ter tido a miocardite durante a internação e talvez não tenha sido feito o diagnóstico. Sim. Então, ficar de olho nesses pacientes, porque a miocardite aparece, a estatística é muito variada. Os primeiros trabalhos mostram entre 7% e 22%. A Vivian citou o dado da European Society of Cardiology. Na prática clínica, eu vejo em torno disso mesmo, em torno de 10%, 12%. Sim. Mas eu acho que tem muito paciente que a gente não faz o diagnóstico, porque a gente não vai atrás do diagnóstico. Então, acho que, no mínimo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma pós-tratamento, assim como a gente faz tomografia tardia para ver a evolução das alterações pulmonares, deveríamos também procurar alterações cardiológicas, que elas são muito mais frequentes do que a gente imagina. E eu acho que isso é um dado que está sendo pouco visto. A gente está muito preocupado com as alterações pulmonares e esquecendo das alterações cardiológicas. Com certeza, vale muito a pena. No caso aí, você sugere, Ronei, que os protocolos
de acompanhamento hospitalar dos pacientes com COVID, tanto eco quanto ressonância, a gente não pede de rotina na maioria dos pacientes com COVID. A gente não pede. A gente não pede BNP, troponina de vez em quando, porque já existe mostrando que aqueles exames de provas inflamatórias, de risco de trombose, enfim, mas não direcionamos justamente para um eco nem para esses exames outros, né? Então, eu acho que realmente é uma novidade aí, que a gente tem que pensar, Eu acho, Claudio, que a entendeu? gente deveria pedir mais, honestamente, porque, assim, o cardiologista, obviamente, se preocupa mais com o coração, né? Mas ele tem uma preocupação sistêmica, né? Mas, devido com a experiência, você vê em muitos casos, e aí você percebe que realmente existe uma falta de diagnóstico maior, né, para injúria miocárdica. A gente pode falar injúria miocárdica como um dado muito mais geral, e dentro da injúria miocárdica, a miocardite. Muitos pacientes recuperam até durante a própria internação, e você nem faz o diagnóstico, né? A verdade é essa. Mas tem pacientes que passam da fase de não recuperação intra-hospitalar e não é feito o diagnóstico depois da disfunção. E esses pacientes que têm disfunção, se você agir de forma adequada, a chance dele recuperar e ficar bem da sua disfunção ventricular, recuperar da miocardite, é muito maior do que se ele não for feito o diagnóstico. Então, esse é um dado que a gente tem visto realmente nesses pacientes. Eu acho que a preocupação deveria ser um pouquinho maior, deveria ser um pouquinho mais ampla. Não tenho dúvida. É aquela história, quem procura acha, né? Eu acho que com Covid, se a gente procurar, a gente vai achar. Então, a gente está realmente focando o pulmão, que realmente é o órgão mais acometido, mas o todo, tem que olhar o paciente agora como todo, né? Os riscos e coisas que a gente só vai perceber lá adiante, na síndrome pós-Covid, as complicações que pode acontecer. Comenta um pouquinho sobre o Covid longa, que eu acho que é uma boa para o pessoal. Você levantou essa bola, acho que vale super. Foi a revista Nature, né, que publicou recentemente esse trabalho mostrando de que os pacientes podem evoluir geralmente até 12 semanas com esses sintomas gerais, e incluindo agora o que o Rony está falando, também pode ser cardiológicos, ele fala no todo, psicológico, psiquiátrico, depressão, insônia, problemas também gastroenterológicos, né? Inclusive a colega Marileia, que foi que criou aqui na Bahia esse serviço de pioneira nesse serviço de atendimento pós-Covid, colega amiga, e ela é gastro, que enfatizou isso, e problemas também nutricionais, enfim, e agora cardiológicos. Acho que depois das 12 semanas, algumas pessoas apresentam sintomas persistentes, que pode durar até 6 meses ou mais. E aí é a síndrome pós-Covid. Então, ele delineou bem. E nos Estados Unidos, na Europa, já existe centros de habilitação multiprofissionais, multidisciplinares. Fisioterapeuta hoje cresceu bastante, né? A atuação do fisioterapeuta nisso aí. Na fisioterapia, na nutrição, na psicologia, desde o ambiente hospitalar até depois. Eu acho que nós médicos estamos assim inseridos juntamente com as demais equipes profissionais de saúde no atendimento ao paciente. Não como era antigamente, né? Apenas o médico responsável pelo paciente, todos são responsáveis. A mudança que o Covid trouxe, uma mudança grande nisso aí. Né? Esse conceito Eu não sei se no INCOR, no serviço onde você trabalha, essa visita de equipes multiprofissionais, discussões em conjunto, isso é cada vez mais necessário. Sim, inclusive quando você certifica o hospital, né, certifica o serviço, isso é uma das exigências, né? Você ter a visita multidisciplinar, ter a documentação da visita multi, e eu acho que isso agrega, né? Eu acho que um profissional levanta a bola para o outro. A farmácia, a enfermagem, a fisioterapia, a fono, né? A nutrição, você comentou agora da questão nutricional pós-Covid, quantos estudos e quantas abordagens em relação à perda de massa muscular, né? Esses doentes que ficam mais tempo internados, saem mais debilitados, hiperglicêmicos, aí entram outras questões metabólicas, com aumento de transaminases, né? E aí, entre esse acometimento multi, aí como você comentou, que a gente ainda está tentando entender, mas a avaliação multi nesse pós-Covid é essencial.
E cresceu no Brasil afora o serviço de atendimento pós-Covid. Tem um Uhum. atendimento só para idosos e cresceu estupidamente. Uhum. Acho que São Paulo também, né? Também no Hospital Nipo Brasileiro, onde eu trabalho, também já tem esse serviço pós-Covid. O pessoal oferece, tem o telecovid pós com acompanhamento. Eu mesma fiz acompanhamento aí de muitos pacientes com Covid e tem agora o ambulatório já montado, estruturado, multi. Então, acho que é super importante mesmo. Na verdade, é uma revolução. Nós estamos numa revolução. Covid causou uma revolução no mundo, né? E, obviamente, uma catástrofe também, né? Sim, eu acho que trouxe vários avanços, né, em relação à tecnologia, isso que nós estamos vivendo hoje, essa noite aqui, acho que talvez chegasse daqui a alguns anos, mas o Covid deu uma acelerada, né, super em relação a isso, né, de tecnologia, a gente tem que se adaptar. Agora, o Daniel, do ponto de vista Professora, de vacina, né? solicitação tomografia, o pessoal, eles ficam desesperados. No primeiro dia já quer pedir tomografia. No segundo dia, terceiro dia, tem que fazer tomografia. Então, é uma enxurrada de tomografia de tórax impressionante. Deve ter 4, 5 vezes mais pedidos aí. Mais radiologistas para poder dar laudo, né? Impressionante. Isso eu também concordo. Eu acho que a solicitação é exagerada, né? Principalmente nos pacientes oligossintomáticos, né? Paciente jovem oligossintomáticos, que poderiam muito bem se beneficiar de um raio-x de tórax, né? Podia se beneficiar de um raio-x de tórax. Mas o pessoal pede bastante tomo e pede bastante angiotomo. Isso eu Ninguém acho, de fato, acredita mais no raio-x. Ninguém acredita mais no raio-x, eu acho. Ninguém acredita mais. Eu não sei se no hospital lá, Rony, no Albert Einstein, você pede raio-x no PA, um paciente com suspeito de Covid. possivelmente não. Bom, eu não Vamos trabalho lá, tentar, mas eu acredito também que já não. choveu. No caso, o fato é que No realmente a NIPO radiografia também. de tórax, ela assim, é o que o Daniel falou. Se você tem um radiologista experiente, ele consegue identificar coisas que um radiologista menos experiente não consegue ver, né? E eu não estou falando isso, eu vi isso de um radiologista. Então, mas o fato se você tem pacientes já com queda de saturação, realmente a gente vai direto para a tomografia, porque a gente precisa saber o acometimento pulmonar com um grau de precisão maior. Se é um quadro mais leve, tudo isso, muitas vezes a gente nem pede radiografia, nem tomografia, só observa. Mas pacientes com um quadro moderado para diante, a gente vai direto para a tomografia. E você pode, né, eventualmente, no meio do processo, pedir uma radiografia de controle. Raramente eu peço uma segunda tomografia. Só se houver alguma mudança de quadro clínico muito súbita, houver suspeita de embolização e tudo isso. Mas, se não, é muito incomum. A gente não costuma pedir uma segunda tomografia, a não ser tardiamente para ver o resultado final, depois de 90 dias ou até mais tempo, para ver pós-alta, para ver como é que ficou o paciente. Mas estamos quase acabando aqui nosso tempo. Eu queria comentar um pouco sobre vacinas, Claudio. Hoje a gente tem 3 vacinas à disposição no Brasil, né? A vacina da Coronavac, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Lá no exterior ainda tem 13 candidatos, as 13 vacinas em investigação clínica, já em uso clínico. E eu fiz uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde e eu me assustei com a quantidade de vacinas em desenvolvimento clínico, ou seja, já estão em desenvolvimento clínico. 102 vacinas em desenvolvimento clínico e um total de 184 vacinas em pré-clínico. Ou seja, se somar isso tudo, dá mais de quase 300 vacinas em investigação para coronavírus. É muita coisa. Mas, no momento, temos 3 vacinas ao longo do mundo. As mais conhecidas são a Pfizer, a AstraZeneca, a vacina da Janssen, a Moderna, a própria Coronavac e a Sinopharm, e tem a vacina russa também. Então, só aqui eu falei 7 diferentes vacinas. Você vê como essa história está crescendo. E eu acho que a conclusão da doença, né, vai ser na hora que tiver uma grande vacinação em massa. Também fiz uma pesquisa sobre isso, é interessante. Já aplicamos 1 bilhão e 500 milhões de doses de vacina no mundo todo, que é bastante coisa, mas se você considerar que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, ainda está longe do objetivo. 1 bilhão e 500 milhões de doses.
Ou seja, se foram 2 doses, 700 milhões de pessoas vacinadas. E a gente está longe ainda de uma resolução desse quadro. Então, dá E a um breve vacina, comentário sobre vacinação e pode falar até um pouco de trombose da AstraZeneca também, por que ela foi excluída de alguns países, né? E sobre eficácia. na realidade, as vacinas, né, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, são em situações diferentes, atuações diferentes, né? Vamos colocar a Coronavac, que é a que é mais usada aqui a nível de Brasil nesse momento, mas eu posso lhe dizer que realmente a vacina ainda não está sendo eficaz. Eficaz não, eficácia você faz em estudos clínicos. Sua efetividade pós-estudos clínicos, que é na prática, no dia a dia, no mundo real, é que você vai ver a efetividade. É agora que a gente está vendo a efetividade. Então, a efetividade e a eficácia são situações distintas. A eficácia de alta das vacinas, a gente sabe disso. Agora, a efetividade está sendo efetiva, com o tempo é que a gente vai ver, né? Eu realmente, assim, estou tendo pacientes que pós-vacina Coronavac e pós-AstraZeneca, a gente está internando lá adiante com RT-PCR positivo, 30 dias depois está sendo internado. Então, a gente está vendo que já foi dito que a vacina Coronavac, ela protege, mas não protege um N grande de pessoas. Então, a gente tem que se proteger. Um recado que eu dou é o seguinte, Escapes mesmo individuais, vacinado, hein? mantenha a proteção, porque pode ter escapes individuais, como você falou, Exatamente, mas a exatamente. vacinação ela é eficaz quando atinge grande número de pessoas que são vacinadas e A se diminui imunidade coletiva, a a circulação do vírus, né? acima de 70%. Se a gente atingir acima de 70% da população, a gente tem uma imunidade coletiva e o vírus, ele não vai circular pouco e a gente vai ter menos variantes. Esse é o objetivo, realmente. Mas, assim, enquanto isso, a gente está se vacinando e o recado que eu digo é que mesmo com a vacina, tem que colocar máscara, tem que usar o álcool gel, tem que manter o distanciamento, isolamento físico, Mesmo quem teve a doença merece entendeu? ser vacinado, né? Saiu um E estudo quem... agora recente, faz 2 dias na Nature, justamente sobre esse ponto. Quando você usa a vacina, mesmo você tendo tido o coronavírus, a chance de ser formado de corpos neutralizantes aumenta de forma assustadora, chegando até 50 vezes mais do que a pessoa que nunca teve a doença e simplesmente foi vacinada. Então, a vacina, ela ajuda e protege também, inclusive quem já teve a doença, né? Eu Vale acho a que pena. Agora, a SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunização e outras sociedades, recomenda que não se faça anticorpos neutralizantes justamente por isso, porque existe a imunidade, né, inata e adquirida, e o paciente fica, eu não tenho anticorpos, e aí, então isso está criando também outra polêmica. Eu acho que esse é outro assunto, Vivi, é para você chamar a gente de novo. não tenha dúvida, Só sobre vacina. tenha dúvida. Lembrando que o mais importante que a imunidade humoral, ou seja, a presença de anticorpos, é a criação de células de memória, células T. E já existem estudos saindo agora, recentes, que mostram que há formação de células de memória e que possivelmente essa imunização pode ser de longo prazo, o que é uma boa notícia aí para a gente, para o coronavírus. E talvez o coronavírus seja mais estável do que o vírus da influenza, que tem que trocar todo ano, né? Esperamos que a gente não precise de nova vacinação daqui a um tempo. Muito bem, Vivi. Não sei ainda. Acho que virão cenas do próximo capítulo, né? Acho que a grande moral é o que o Claudilson falou: manter distanciamento social, manter máscara e álcool gel. A gente tem visto casos de colegas vacinados que já tinham tido Covid ano passado e que estão doentes graves agora de novo. Então, acho que ainda muita água vai rolar para isso, né? Eu queria fazer uma última pergunta para o Daniel, para ele comentar sobre atletas e Covid. Rapidamente aí, em 2 minutos, antes da gente fechar e depois deixar o pessoal descansar, Rony. Parece que é uma novidade aí recente. Assim, atleta é sempre um grupo que chama a atenção do cardiologista, né? Algumas coisas sobram para nós, né? E o grande medo de qualquer paciente que tem miocardite são os eventos ao vivo de morte súbita, né? A gente vê diversas vezes na televisão quadros catastróficos, né? De fato, assim, eu tinha comentado com a Vivi hoje pela manhã, saiu um trabalho fresquinho aí há 48 horas, chamado Big Ten Cardiac Research,
E ele pegou, embora seja Big Ten, ele pegou as 13 maiores universidades que estão associadas aos esportes universitários dos Estados Unidos. Isso, de fato, é muito tradicional lá, né? A boa notícia é, estudo aí, mais ou menos 2% dos pacientes com sintomas leves, sintomas moderados ou importantes, de fato vão ter miocardite, né? Subclínica ou manifesta. O que a gente faz com isso é outra questão. O que os grupos falam é de tratar esses pacientes como a gente trata uma miocardite. Afastar esses pacientes por 3 a 6 meses, repetir a ressonância e avaliar se essa miocardite sumiu ou não. De fato, a incidência é extremamente baixa, né? Mas um jogador de basquete universitário é suficiente para causar uma catástrofe de notícias ruins, né? E jovem, né? Jovem com alto rendimento, né? Acho que esse é um dos maiores medos, né? A gente pegar esses jovens com miocardite grave. Aliás, última pergunta, Claudilson. Falaram sobre vacinação em jovem, de alguns protocolos, e miocardite em jovens. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não, assim, não Peguei li. uma notícia no ar, assim, relato de miocardite em jovem, mas iam checar se foi por Covid Relacionado à vacina que você fala? relacionado à vacina. Sim, é possível, é possível, Miocardite em entendeu? jovem, É que foi possível, no exatamente. protocolo Acho que eu lembro abaixo de agora. 18. Foi Lembra? possível. Semana passada. Eu vi o comentário também em relação a uma situação rara, porque reações adversas à vacina, né? Exato. Reações adversas. Eu já vi paralisia de Bell, pacientes com paralisia de Bell, Guillain-Barré. né, Barré, a síndrome Barré, miocardite também, né? Mas isso classicamente pode existir com as Sim, vacinas de um modo geral, sim, entendeu? sim. Perfeito. Existe. Me chamou a atenção. Mas é um dado importante, você alertou aí, né? Foi Vamos muito pedir mais ecos, né, Ronei? Mais eletro, mais BNP, mais troponina, no pós, observar a bradicardia, né? taquicardia e não ficar só na saturação de O2. Com certeza. Acho que geral. Nem deu tempo de falar sobre a arritmia, ó. Ainda tem a questão da arritmia, mas essa com certeza vai ficar para uma próxima. Como você levantou a bola. Acho que foi muito bom. Marco Acamini tem uma Com certeza. pergunta aqui. Marco, que honra você estar aqui. Marco é o chefe do pronto-socorro, lá do NIPO. Um grande amigo. Alguma experiência no uso de Doppler transcraniano para avaliar prognóstico de pacientes internados por Covid em UTI? Eu não tenho Vamos lá. experiência nesse ponto. Ronei, Daniel, Com Doppler Claudilson, transcraniano. nada? Não há Para avaliar o que? A questão pós-Covid, Marco, ou Covid, a questão do ponto de vista de complicações Doppler neurológicas. transcraniano para avaliação de pacientes, prognóstico de pacientes internados por Covid e UTI. e UTI. Realmente eu não tenho experiência com isso. Eu acho que... Oi, pessoal, boa noite. Pode Desculpem abrir. aí. Marco, Não, porque eu estava vendo muitas vezes você recentemente. está aqui, Marco. Tudo bem, pessoal? Um prazer, né? E parabéns pela explanação de tudo. A gente aprende muito, realmente, né? Com todas essas reuniões com vocês. Então, tá de parabéns. Ontem me chamou a atenção, aí, né, pesquisando na internet e tudo, e vi sobre Doppler transcraniano para avaliação de pronóstico, mas foi muito breve, não consegui pesquisar mais. Eles utilizam para ver a quantidade de bolhas que se formam lá ou que passam para o cérebro através do Doppler, e eles colocam que quanto mais vasodilatação em pequenos vasos do pulmão, né, com shunt, mais a possibilidade de presença de bolhas, né, intravasculares no cérebro, e utilizariam como um paciente que tem muito mau pronóstico, né, mas eu não consegui ver o artigo em si, foi um comentário só, né, aproveitei aí que o Daniel da ressonância, tudo isso, se tem alguma informação a mais sobre a utilização de Doppler, né, transcraniano nesses pacientes. De fato, eu ouvi também um murmurio a respeito disso, mas não me aprofundei, não.
acabei não indo atrás de avaliar isso, né? Até porque eu não lembro exatamente, né, os detalhes daquele humorista, né, que recentemente faleceu. Eu não lembro se teve um tipo de embolia, né, não recordo muito bem. Se está relacionado realmente com a piora do prognóstico, né? Já que me chamou a atenção porque não sei se em algum momento, né, em alguns hospitais você viram a utilização de óxido nítrico, né? E que seria um vasodilatador. Aí, nesse comentário, falando assim que alguns centros estariam utilizando tudo o contrário, não vasodilatar, senão vasoconstrair, né? Vasoconstritores para evitar o chante que acontece essa vasodilatação pulmonar de pequenos vasos, né? Me chamou a atenção. Então foi uma coisa curiosa. Sim. E ontem mesmo tem um colega que está internado, né? Em nossa UTI, felizmente ele está melhor. Eles pediram o Doppler transcraniano, né? Acabaram pedindo. Eu falei assim, poxa, mas por que pediram? Então deve ser provavelmente por isso, né? Tem um estudo, Marco. Dado a mais, né, Marco? Eu acho que é um dado a mais. Eu achei informação para você, Marco. É um estudo do Monte Sinai, com 80 pacientes, tá? E esse estudo está rolando ainda, porque antes só tinham tido relatos de casos com uso de Doppler transcraniano, exatamente pelo que você falou, né? Investigando aí o uso de constrictores vasculares, pensando nessa vasodilatação pulmonar e com aumento de bolhas, então seria um sinal indireto do prognóstico pulmonar. Então, esse estudo que está rolando no Monte Sinai e com o autor, que é o Pur, inclui isso. Então, a gente ainda não tem o resultado final disso. Se você quiser, depois eu te passo. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ainda não tinha saído o resultado final. Eu vou atrás depois da literatura e certinho te passo isso. Então, tem outros estudos, tem 18 pacientes, né? Eles falam assim, ó, 26% dos pacientes só com síndrome do desconforto respiratório clássico têm microbolhas detectáveis em Doppler transcraniano, ou seja, já tem estudo anterior com síndrome, com SARA clássica, e a minoria tem. E aí é a diferença da SARA clássica para um COVID com acometimento pulmonar grave. É isso. Então, com certeza, dá para ver, sim, prognóstico. Mas eu vi, assim, alguns estudos pilotos e tem esse estudo do Monte Sinai com 80 pacientes. Mas trago mais coisas da próxima vez. Coisa boa, né, para pesquisar a mais. Mais uma surpresa, né? Mais uma levantada de bola. A gente pede Doppler de carótidas, né? Que também... Você vê, Doppler transcraniano é uma dificuldade nos serviços, né? São poucos profissionais que fazem, né? São poucos profissionais, então a gente não vai conseguir fazer para todo mundo. Muito bom. Mais alguma dúvida aí, gente? Mais alguma levantada de bola? Ó, 9h10, a gente segurou vocês 1h10, hein? Vivi, só rapidamente, qual que é a tua opinião a respeito de algumas informações de que a fibrilação atrial seria um marcador de prognóstico para esses pacientes, né? Mais até às vezes do que outras arritmias. Você tem alguma opinião sobre isso? O que eu peguei de alguns guidelines de arritmias e COVID, né? E quando a gente vai pegar que fibrilação atrial é a mais frequente nesses pacientes, além de extrasístoles ventriculares, você volta na questão em relação à miocardite. Então, você tem inflamação ventricular e atrial também. Se a gente pegar o perfil desses pacientes que mais complica, já são pacientes metabólicos e com os últimos guidelines de FA, a gente sabe que obesidade muda limiar, abrevia período refratário, apneia do sono, hipertensão aumenta a pressão no átrio e nas veias pulmonares e muda a fiação elétrica, então também, ou seja, todos esses fatores de risco cardiovasculares aumentam a chance de FA. Então, esse paciente já tem uma predisposição. E se você está tendo uma grande inflamação, aumenta em até 33% fibrilação atrial. Então, com certeza, é um paciente muito mais inflamado, que você só deu aquela empurradinha extra ali para ele acabar de fibrilar. E aí você vai me perguntar, ele recorre depois?
10% de recorrência, tá? Mas eu acho que é um paciente que a gente tem que ficar ali, ó, de olho, monitorando depois, porque ele tem uma grande chance de fibrilar de novo depois. Então, acho que tem relação. Assim. Vivian, eu acho que eu não vou acessar mais o UpToDate, eu vou ficar ligando para você, viu? Sensacional. Tá Eu bom? acho que a gente vai trocar figurinha o tempo todo. Aliás, nós 4, né? Porque você vai ser meu canal Infecto a partir de agora. Tá certo, obrigado. Muito bom, mas eu acho que é isso. Eu costumo falar para os meus alunos, a Arminda estava aí também, né? Que eu acho que a gente tem que amar estudar, né? Eu acho que conhecimento é tudo e de maneira prática, aplicável, né? A gente tem que estar engajado, porque aí a gente vai saber mais, replicar melhor, cuidar melhor. Eu acho que é a grande chave. Por aí. Muito bom. Com certeza. Legal, gente. Pessoal. Adorei. Vamos out aí. Foi muito, muito bom, né? Vamos encerrar? Vamos liberar o pessoal? Uhum. A terapêutica agora é o vinho, viu, gente? Mais tarde, daqui a pouco. Com certeza. Terapêutica da sexta-noite. Pessoal, tudo de bom. Até a próxima, então. Muito bom. Tchau, gente. Agradeço Muito muito a obrigado. presença de todos e agradeço muito, Claudilson. Uma honra ter Obrigado você também. aqui hoje. Muito, muito bom. Ronei, Dani. Muito bom, meninos. Vamos Boa junto. Boa noite a todos. Pode falar, Dani. Teve uma Parabéns, boa noite. Boa bastante noite. Obrigada. aí, foi muito legal. Grande abraço para todos e até uma próxima aí, né, Vivi? Com certeza. Teremos uma próxima em breve aí. Logo. Logo, logo. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Um bom Boa descanso. noite. Pessoal, Tchau, gente. todos. Tchau. Obrigado. Todos. Tchau. Posso sair? Pode, Saindo. não pode sair. Pode ficar tranquilo. Tchau. Um bom descanso. Bom vinho. Obrigado. Tchau. Até. Tchau. Muito obrigada. Peraí, meninos. Deixa eu pausar a gravação.